Olá pessoal, meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e sou numerólogo aqui do Cali. Hoje vamos falar sobre as vidas passadas do nosso mapa astral e para começar a falar das vidas passadas no mapa astrológico, nós temos que falar sobre astrologia e reencarnação. O mapa astral ele considera uma bagagem kármica, ou seja, uma bagagem de elementos positivos e, digamos, elementos desafiadores e negativos que nós trazemos de vidas passadas. Então, no desenho do mapa astral, nós temos ali um símbolo da experiência humana e, claro, de toda essa bagagem que já nós trazemos de outras vidas, e especificamente pelas posições dos nodos lunares, o nodo lunar sul. O nodo lunar sul, ele demonstra então aí essas características das últimas experiências anteriores, ao atual nascimento. A astrologia, ela considera a reencarnação. Essa ideia de que a alma imortal ou a consciência humana se expressa ora num mundo manifestado e ora num mundo, digamos, espiritual ou mental superior. E essas indas e vindas então vão despertando a consciência humana e o mapa ele registra nessa encarnação, de uma certa forma, essas experiências, essa bagagem que a gente traz de outras experiências. E como falei, o nódo lunar sul, a casa do nódo lunar sul, o signo, os aspectos que ele possa fazer, como quadraturas, oposições, conjunções, dão aí para nós um vislumbre das características de vidas anteriores. A questão não é adivinhar a vida anterior ou as vidas anteriores, mas as características básicas das vidas anteriores. O nódo lunar, ele na realidade não é um astro, ele é um aspecto, que nasce da interação da órbita terrestre com a órbita lunar, também da órbita terrestre com a órbita solar. E os orientais chamam o nódo lunar norte de cabeça do dragão e o nódo lunar sul de cauda do dragão. E sempre estarão em oposição, porque o nódo lunar norte mostra justamente isso, esse nosso propósito espiritual nessa vida, onde que nós devemos colocar uma maior ênfase nessa encarnação. E por experiência, analisando vários mapas astrais, percebo que o nódo lunar sul, que representa essa bagagem que a gente traz de outras encarnações, ele se desenvolve e se apresenta muito mais na primeira metade da nossa vida. E a segunda metade da vida, então, o nódo lunar norte, ele se expressa de uma forma muito mais adequada, desde que consigamos fazer uma estrutura, uma consolidação das energias representadas pelo nódo lunar sul. E nós podemos nos questionar também, mas como nós vamos adivinhar qual é a primeira metade da vida, qual é a segunda metade da vida? Normalmente, o primeiro retorno de Saturno, que acontece por volta dos 28, 29, 30 anos de idade, esse primeiro retorno de Saturno é, digamos, uma primeira consolidação da nossa personalidade. E essa primeira consolidação dos 26, 27, 28, 29, 30, às vezes até 31 anos de idade, essa primeira consolidação, representada pelo retorno de Saturno ao mesmo ponto no qual a gente nasceu, podemos que considerar essa é a primeira consolidação então da personalidade e essa seria a primeira metade da vida. E se essas energias, relacionadas inclusive a Saturno, relacionadas com o nódo lunar sul, se essas energias estiverem consolidadas, então isso cria as bases e as raízes necessárias para a projeção do nódo lunar norte, e não só do nódo lunar norte, mas também para as projeções do Sol, do ascendente, do próprio Saturno, que indica tendências vocacionais no nosso mapa. Então, se por exemplo, se você tem um nódo lunar sul num signo do elemento terra, você traz uma bagagem mais prática, mais pragmática de vidas anteriores. O nódo lunar norte, por consequência, vai estar num signo, por exemplo, de elemento água, ou seja, nessa encarnação é um momento para você trabalhar a parte mais sentimental, emocional, intuitiva da vida. Ou se você teve um nódo lunar sul, se você tem no seu mapa astral o nódo lunar sul num signo do elemento ar, você traz uma bagagem mais mental, mais racional. E nessa vida, então, o nódo lunar norte, que está num signo do elemento fogo, digamos, lhe pede para ser mais ativo, mais enérgico ou mais enérgica, ou seja, para trabalhar o elemento fogo, uma vida mais ativa e não tanto dispersa, e como indicam normalmente os signos do elemento ar, por exemplo, como um exemplo aqui prático, por exemplo, um nódo lunar sul em Gêmeos, pode indicar
Vidas anteriores de muitas viagens, muitas mudanças, uma vida um pouco mais dispersa, e aí o nódo lunar norte em oposição ao Sagitário, indicando nessa vida uma dedicação a ideais superiores, a intuição, a espiritualidade, em complemento com essas energias do nódo lunar em Gêmeos, que está num signo do elemento ar. E há uma analogia muito simples e muito bacana de se fazer quando nós falamos dos nódos lunares, que é uma caminhada na mata, por exemplo. O guia que está na frente é o nódo lunar norte. O guia que fica atrás, que também é muito importante, é o nódo lunar sul. Ambos são importantes. É como se os dois se retroalimentassem. E o nódo lunar sul, ele vai empurrando, digamos assim, as energias em direção ao nódo lunar norte. Por isso que o nódo lunar sul, ele sempre vai se manifestar na nossa encarnação. Mas como já falei, ele precisa ser consolidado principalmente até o retorno de Saturno. Então os dois são importantes, o guia que está atrás, o nódo lunar sul, e o guia que está na frente, que é o nódo lunar norte. E detalhe, né? A gente tem que sempre olhar o mapa astral por inteiro, não somente os nódos lunares vão nos informar características, por exemplo, das nossas vidas anteriores, e nem só, né, os nódos lunares vão indicar, por exemplo, o nosso propósito espiritual e o nosso foco nessa vida. O mapa astral deve ser visto por inteiro, meio do céu, ascendente, sol, lua, etc. E o mais importante de tudo isso, claro, o foco não são as vidas passadas, por mais que muitas vezes é interessante da gente investigar isso, mas o foco sempre deve ser a nossa vida atual. Porque muitas vezes, se a gente fica dando muita atenção e energia para vidas passadas, é porque, de uma certa forma, nós estamos fugindo dessa atual vida. Nós estamos numa espécie de fuga. Então, o que o mapa astral mostra, sim, é essa bagagem que trazemos, mas o essencial é colocar as energias nessa atual vida. É aprender através das experiências da atual encarnação. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda no canal aqui do Kali, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo.